Bom dia a todos. Bom, esse é mais um webinário da nossa rede BAIA, uma rede desenvolvida para desenvolvimento de material didático para o ensino da inteligência artificial nas escolas. É um prazer imenso estar com vocês mais um dia, mais um sábado, e hoje com uma expectativa muito grande relacionada à trilha completa. Bom, nos webinários anteriores, nós apresentamos primeiro o lançamento da rede BAIA, depois a trilha essencial, em que em alguns momentos eu comentei que a gente não poderia entender como uma trilha rápida, a trilha em que a gente aprende tudo em poucos slides, pelo contrário, é na verdade uma trilha, como o nome já diz, essencial para iniciar os estudos e o ensino nessa linha. E aí, na semana passada, nós tivemos o webinário com a trilha ética, uma trilha, assim, que as pessoas costumam ter bastante interesse, e isso é importante destacar, que no nosso material a gente faz questão de discutir sobre esse tema tão importante, quando se trata de inteligência artificial, e hoje a gente vai apresentar a trilha completa. Bom, nessa trilha completa, a gente tem 2 módulos que não foram apresentados ainda. Então, a gente considera a trilha completa os 7 módulos, 28 aulas. Apesar de chamar de trilha completa, queremos deixar muito claro que, para que ela seja completa, de fato, ela precisa, neste caso, de uma sequência. As trilhas anteriores, elas não tinham exatamente uma sequência, porque tinha um tema envolvido. Então, o tema de ética, por exemplo, a gente tinha dentro de algumas aulas, algumas nuances relacionadas à ética. Essa aqui é um pouco diferente, porque a gente quer dizer o seguinte, olha, se eu quiser saber, ter um aprofundamento importante, bem feito em IA, eu preciso dela completa, eu preciso acessar todos os módulos, certo? Então, olha, só para vocês terem um maior embasamento, inclusive um maior esclarecimento, nós temos 7 módulos, eles foram apresentados no nosso webinário de lançamento. E o que acontece? O módulo 1, 2, 3, 4 e 7, eles já foram apresentados em webinários anteriores, mas a gente precisa deles na trilha completa e, de preferência, em ordem. Não necessariamente precisa ser em ordem, mas a gente precisa levar em consideração que algumas aulas têm alguns pré-requisitos que estão em módulos anteriores. Mas isso a gente deixa muito claro lá no nosso material, que a gente tem como utilizar o material, né? Então, assim, para a gente recapitular a importância de cada módulo, o módulo 1, ele é um módulo de base para todos os outros. Então, mesmo que algum professor tenha muito interesse nos 3 últimos módulos, ou mesmo no módulo 3, que costuma ser o mais comentado, é fundamental que passe pelo módulo 1. E aí, a gente apresentou o módulo 1 em webinários anteriores, mas a gente entende que é necessário passar por ele com bastante atenção. Ok? O módulo 2, dados e aplicações, a gente tem conceitos básicos de IA e computação, como pré-requisito. Então, aqui a gente já começa a utilizar termos que são muito específicos da computação. Então, se no módulo 1 a gente tem uma pincelada do que seria esse IA, no módulo 2 a gente começa a aumentar o ritmo. Isso para o aluno, isso quando o professor for passar para o aluno, isso é essencial também. No módulo 3, e aí sim, como eu comentei, esse é o módulo mais comentado, mais atraente, é o que se fala muito, mas ele não é tão simples assim. Sem um bom embasamento no módulo 1 e 2, a gente pode ter uma certa dificuldade. No módulo 4, ética, governança e responsabilidade, esse foi o módulo mais importante do webinário anterior, mas ele é um módulo importante para todos os módulos, para todas as aulas, para qualquer estratégia de ensino que o professor possa fazer nas escolas, certo? E hoje a gente vai apresentar o módulo 5 e o módulo 6, com mais detalhes, e o módulo 7, ele já foi apresentado no webinário anterior, certo? Então, com foco no módulo 5, que é o que ficou faltando, para a gente completar, né, a nossa trilha, nosso modelo de material que a gente tem para ensino de IA, o módulo 5, ele traz uma introdução ao processamento de linguagem natural. E aí nesse módulo de processamento, nessa aula de processamento de linguagem natural,
a gente vai precisar de conceitos relacionados à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina, que foi abordado no módulo 3, certo? Então, essa primeira aula aqui é uma base conceitual para o módulo inteiro, mas eu não consigo, não é que eu não consigo, é mais difícil compreender todo o módulo se não passar pelo módulo 3. Então, existe uma dependência aqui. Na segunda aula, a gente tem modelos de representação. Esse daqui, particularmente, ele é muito interessante para os professores na escola, porque ele depende de uma boa revisão matemática. Então, assim, é um momento importante para os alunos compreenderem que aquilo que eles estão estudando na sua base curricular comum, ela vai ser utilizada de alguma forma para aprender inteligência artificial, assim como o português na aula 3. Né? Então, aqui, esse módulo 5, eu considero um módulo muito rico e muito apropriado para que a gente tenha um entrelaçamento entre o que é ensinado já na base curricular, de matemática e de português principalmente, para o que ele vai aprender aqui. E, curiosamente, também, esse é um módulo bastante atrativo, porque a gente tem falado muito dos chatbots, né? Então, ChatGPT, Gemini, então acaba sendo muito atraente para os alunos, porque agora eles vão descobrir os bastidores dessas ferramentas. Claro que de uma maneira mais abrangente, mais simples, algo que eles consigam realmente compreender o conteúdo, e a gente vai falar sobre isso hoje. O módulo 6, ele também é um módulo atraente. Por quê? Porque a gente vive uma realidade de uso comum, né, da visão computacional. Então, reconhecimento facial nos celulares, reconhecimento facial nos shows, nos estádios. Então, as crianças, os adolescentes, eles já vivem essa realidade. O que a gente vai trazer para esse módulo é como que isso é processado na máquina, como que a inteligência artificial enxerga as pessoas por uma câmera, né? Então, é um módulo bastante atraente, uma oportunidade muito boa de trazer esses assuntos também para as aulas de matemática, principalmente, porque aqui a gente tem realmente muitas continhas a serem feitas para que a máquina entenda esse processamento. Então, no nosso webinário de hoje, essencialmente, a gente vai falar sobre esses dois módulos, mas, claro, a gente vai estar o tempo todo dizendo, olha, para compreender esses dois módulos, é importante recuperar o conhecimento que foi adquirido nos módulos anteriores. Por isso que a gente trouxe para esse webinário de hoje, que a gente chama de trilha completa. Então, a gente compreende que alguns conceitos dos módulos anteriores já foram abordados nos webinários anteriores. E aí é bom destacar que, como se trata de uma trilha completa, aí agora sim, se a gente passar por todos os módulos, incluindo o módulo 5 e o módulo 6, a gente consegue abordar todas as competências, né, as 10 competências gerais da base da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui, quando a gente aborda todos os módulos, a gente vai ter assuntos relacionados ao conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Como que essas competências estão distribuídas nesses módulos? Bom, a gente já comentou sobre isso no nosso primeiro webinário, mas eu preciso ressaltar isso daqui. Observem, por exemplo, que as competências 3, 4 e 5, que aparecem aqui tanto no módulo 5 quanto no módulo 6, elas já apareceram em outros módulos, mas aqui agora a gente tem um outro olhar sobre essas competências. Então, no módulo 5, que a gente vai falar de processamento de linguagem natural, é um momento muito importante para a gente falar de comunicação e linguagem digital. Já no módulo 6, a gente entra por uma fase de experimentação importante, porque a gente, como eu falei, né, aqueles aplicativos, aquelas ferramentas de visão computacional, reconhecimento de imagem, que já faz parte do cotidiano das crianças, dos adolescentes e, claro, dos professores também. Então, a gente tem uma oportunidade importante aqui no módulo 5 e 6 de aprofundar. Não que os outros módulos não sejam importantes, mas o módulo 5 e o módulo 6, eles são bem voltados para o cotidiano desses estudantes. Certo? Então, em linhas gerais, essa é a introdução, né, do nosso webinário hoje.
E o que eu queria mostrar para vocês é que a gente vai fazer uma demonstração levando em consideração o nosso portal. Algumas pessoas têm perguntado sobre o nosso portal. O nosso portal é esse daqui, né? Está aqui o link para o nosso portal, e eu já tenho ele aberto aqui do lado. Então, a gente tem aqui, né, como já temos mostrado há algum tempo, algumas trilhas sugeridas. Hoje nós vamos falar sobre a trilha completa. Lembrando de novo, esses slides que eu acabei de mostrar sobre as competências e sobre os pré-requisitos, eles estão aqui nesse link, olha, como usar o material. Quando vocês clicarem aqui em como usar o material, vocês vão ter acesso a esses slides que eu comentei agora sobre as competências de cada um dos módulos. Então, vamos iniciar pelo módulo 5, ressaltando novamente que o módulo 1, 2, 3 e 4, eles já foram abordados em outros webinários, em outras trilhas. E aqui no módulo 5, olha, a gente tem introdução ao processamento de linguagem natural, modelos de representação de dados, técnicas de representação semântica e aplicações práticas de PRD. Então, reforçando, né, como que se dá o uso do nosso portal. Então, aqui vocês têm uma aula em PowerPoint, então vocês podem alterar, inclusive eu vou comentar hoje sobre como você pode alterar, né? Lembrando que o mais importante aqui não é alterar o conteúdo em si, mas a contextualização, os exemplos. Hoje mesmo tem muito exemplo de matemática, de português, que o professor de matemática e de português tem total autonomia para alterar os exemplos que acharem necessários, certo? Então, aqui a gente tem, na verdade, um indicativo de como apresentar isso aos alunos. Então, aqui a gente tem a aula em PowerPoint, que pode ser alterada, lembrando, mantendo o conteúdo, o formato da Rede Bahia, por questões de propriedade intelectual. A gente tem um plano de aula. Então, esse plano de aula é um DocX, né, que o professor pode alterar em função dos exemplos do tempo de aula. A gente sugere um tempo de aula, mas isso pode ser totalmente adequado à realidade do professor. E aqui a gente consegue visualizar a nossa aula em PDF, aqui que eu vou clicar para mostrar para vocês. Então, aqui tem todo um termo de uso e licença, lembrando que, apesar de ser um documento dinâmico, vocês precisam manter algumas questões legais, certo? Então, vou baixar o arquivo, Introdução à PLN, né, é a nossa aula 18, lembrando que a gente tem 28 aulas, e aqui a gente começa, então, falando sobre a introdução do processamento de linguagem natural. Bom, nessa aula, né, ela é, como eu falei anteriormente, ela é muito atrativa para os alunos, porque, no fim das contas, é o que a gente tem de mais comum, né, pelos chats. Então, aqui tem a gente pelos assistentes de voz, Alexa, Siri, entre outras coisas, né? E aí, o que acontece é que a gente tem um chamamento para os alunos, a gente consegue instigar a curiosidade dos alunos, porque os alunos usam, mas não sabem o que está por trás, é o que a gente quer ensinar aqui, certo? Então, se a gente for passando aqui, pouco a pouco, o professor for passando cada um dos slides, o professor vai compreender toda uma história que é importante para que os alunos consigam contextualizar, né, o desenvolvimento dessas ferramentas. Mas aí a gente tem aqui, por exemplo, vários momentos de revisão. Algumas revisões estão relacionadas a módulos anteriores. Outras revisões estão relacionadas ao conteúdo visto em sala de aula, de matemática, de português, de ciências, e assim por diante. Então, isso o professor precisa prestar atenção. Então, aqui nos momentos, a gente tem hora da revisão. Essa revisão é um conceito de computação, não é um conceito de sala de aula. Mas a gente não solta a hora da revisão, a gente fala qual é esta revisão que a gente está fazendo. Então, pode acontecer de ter, por exemplo, essa explicação, ela aparece em outro módulo, mas pode ser que o aluno não tenha visto o outro módulo, se o professor não passou para ele a trilha completa. Então, a gente tem uma oportunidade de fazer uma ligação com os outros módulos, certo? E aí, ó, lá nesse slide 17, aí sim, a gente vai começar a falar sobre os chatbots, tem todo um histórico, mas eu vou mostrar para vocês aqui o slide 17 particularmente,
Porque, veja, daqui para frente, a gente vai precisar muito do português. Então, aquele aluno que não tem muita familiaridade, ou que até aquele que não gosta, é uma oportunidade de mostrar para ele, sabe, aquelas classes gramaticais que eu estava te ensinando, aí a usa, e a olha isso. E aí o professor, ele pode trazer, enriquecer esse material com exemplos muito específicos. Então, eu coloquei aqui, meu nome não é Maria. Mas vai que não tem nenhuma Maria na sala. Ou vai que tem uma Maria que, não sei, eu estou chutando, tá, gente? Assim, é muito tímida, então não vou chamar atenção para essa aluna. Eu posso simplesmente trocar o nome. Observe que só o fato de tirar Maria e colocar João, tirar Maria e botar Joana, já traz um contexto, né? Então, olha, mas eu não quero trabalhar com essa frase, eu quero criar outra frase. Bom, para criar outra frase, criar não, usar outra frase, a gente tem que ver por que eu estou usando essas frases como exemplo. E aí a gente está usando essas frases como exemplo porque a gente vai retirar algumas palavras dessas frases que não trazem um conhecimento suficiente para que a máquina entenda o contexto e processe as perguntas, traga as respostas. Observe quão rico é esse momento de explicação do que a IA enxerga de útil ou não dentro de uma frase, né? Então, aqui o que acontece? Por exemplo, aqui na frente, eu vou precisar de uma revisão de gramática. Então, eu escolhi uma frase, meu nome não é Maria, e eu vou precisar de uma revisão de gramática, por quê? Porque a máquina, né, a IA, ela precisa saber o que é um artigo, o que é uma preposição, o que é uma conjunção, o que é um pronome, o que é um verbo auxiliar. E o aluno vai agora começar a perceber, poxa, eu preciso realmente saber isso, olha só, eu não estava nem compreendendo o que era um artigo, o que era uma preposição. Então, esse é o momento. Então, olha, por que isso? Vou dar assim, um exemplo entre tantos outros. A gente tem aqui, por exemplo, eu preciso remover stop words. O que são stop words? São palavras que não trazem muito significado ou muita importância, palavras de ligação como as preposições, certo? Então, se o texto original é o gato está no telhado, as palavras mais importantes para a IA aqui é gato e telhado, certo? Então, o verbo, um artigo, ele não traz muita informação. Então, na IA, a gente tira esses artigos. Então, o aluno precisa entender o significado de um artigo, o significado de uma preposição. E aqui, para o professor, é muito rico, porque a gente usou o gato está no telhado, mas o professor pode... Fale uma frase, o aluno fala uma frase, vamos tirar agora os artigos. E isso a gente traz para o final da aula, lá no nosso slide. Aqui a gente continua com algumas revisões, né? Mas a gente chega lá no slide, deixa eu ver aqui, e a gente vem passando por várias frases. Quando a gente chega no final da aula, inclusive, eu vou mostrar já já, a gente tem essa dinâmica, esse momento de vamos tirar os stop words, então os alunos precisam saber, já sei a preposição, e ele identifica, né? Aqui a gente tem outra questão dentro dessa aula ainda, que é os tipos de dados, né, estruturados, não estruturados. Então, eu posso trazer para o aluno, vamos fazer uma planilha. O que é uma planilha? Uma planilha é um conjunto de dados estruturados. Então, a gente bota essa imagem, por exemplo, mas o professor pode botar a sua caderneta, e assim por diante. Então, na hora de fixar o conteúdo, a gente vai aplicar essas técnicas, e aqui a gente tem um exemplo de texto, mas por que não abordar isso numa aula de redação? Faça um texto e retire, faça a limpeza que a IA necessita. E aí é um texto que não precisa ser feito por IA, um texto do aluno mesmo. Depois a gente coloca no IA para ver o que acontece. Então, essa aula ela é realmente muito, muito rica e preciosa para as aulas de português. Já a gente, voltando aqui para a aula 19, né? Na aula 19, a gente já começa a avançar um pouquinho mais os conceitos, eles começam a ficar um pouquinho mais complexos, mas a gente precisa daquele anterior, e, de novo, a gente tem que ter contextualização, né? Então, a gente trouxe um exemplo aqui, como separar frases que são relacionadas à moda, frases que são relacionadas a esporte. Então, a gente fala muito de semântica, significado, contexto, e o professor pode trazer exemplos que são mais adequados à turma, certo? Então, lá, olha, deixa eu ampliar aqui, pronto. Lá no... Aqui a gente tem muito mão na massa, né? Vamos identificar esses dados, como que a gente faz? Vamos ver o passo a passo? Nesse ponto aqui, a gente vai precisar de matemática.
né? Então, eu vou passar um pouquinho aqui para frente. Então, a gente precisa de uma revisão de trigonometria, por exemplo. Nós colocamos aqui nesse material, aqui está em PDF, não dá para ver, mas no PowerPoint vocês vão ver que é um vídeo. Então, é um vídeo de um professor fazendo uma revisão de trigonometria. Mas o professor em sala, ele pode fazer a revisão, pode trazer outro vídeo, pode trazer um exemplo, um exercício que já foi feito em sala de aula. Então, se aquela aula anterior ela é muito rica para um professor de português, essa aqui é muito rica para um professor de matemática. E isso acontece mais na frente, porque a gente tem muita continha aqui, né? Isso é a mágica da IA acontece por meio dessas continhas aqui. E aí, lá na frente, a gente vai ter outra revisão, a revisão de logaritmo. Então, assim, se for para uma turma que nunca viu esses conceitos, eles vão ver de uma maneira simplificada, contextualizada, e aqui a gente depende muito da autonomia, realmente, do professor em sala de aula. Então, aqui a gente tem duas aulas, como eu comentei, a primeira muito focada no português, a segunda muito focada na matemática, mas o mais legal é que a gente tem muitos momentos dinâmicos, tanto na aula anterior quanto essa daqui. Eu considero esse módulo ele bem prático e traz realmente para a realidade do aluno. A próxima aula que eu vou apresentar é sobre técnicas de representação semântica. Então, aqui a gente começa, observe como esse módulo ele vai ficando cada vez mais, um pouquinho mais difícil. Então, para o professor é importante que dentro do módulo a ordem seja seguida. E isso acontece para todos os módulos. Então, se por um lado eu consigo usar os módulos separados, alguns separados, dentro do próprio módulo as aulas precisam ser em sequência. Não sei se isso foi reforçado anteriormente, mas é bom a gente levar em consideração. Certo? Então, a gente baixei aqui o arquivo. Eu estou seguindo exatamente pelo site para vocês verem exatamente como acessar o material. Bom, em técnicas de representação semântica, a gente tem uma oportunidade muito importante para falar sobre significados. Né? Então, a gente tem aqui esse exemplo. Papagaio bicou a manga. É manga da camisa ou manga da fruta? Como é que o chat, lá, eu estou lá no chat GPT, eu falo assim, me dê uma receita com manga, e o chat GPT automaticamente descobre que manga está relacionada à fruta. Isso tem todo um contexto associado, o segredo está na vizinhança, e a gente vai aprender a calcular essa vizinhança dentro da frase. Né? Então, de novo, a gente precisa daqui do português. E a gente acaba ensinando técnicas, abordagens de computação, de IA, que são fundamentais para esse tipo de processamento, e, de novo, a gente tem algumas continhas envolvidas, o português envolvido, então, de novo, a gente precisa de uma relação entre as palavras. Então, por exemplo, como é que eu estou falando, e aí que tem umas questões relacionadas assim, por exemplo, como é que eu sei que a palavra rei está associada à palavra rainha? Como é que eu sei que a palavra rei está associada a homem, rainha, a mulher? Né? Que são palavras distintas. Isso no nosso dia a dia, na prática, inclusive nos estudos de português, a gente sabe. Mas como a máquina entende que rainha está relacionada à mulher? Então, tem umas continhas envolvidas, né? E como que a gente cria frases, que é, hoje em dia, o grande tchan, digamos assim, da IA, né? Então, como é que eu descubro que a próxima palavra depois de uma frase como essa, em terra de cego, quem tem um olho é? Como é que o computador descobre que aqui vai ser um rei? Né? A gente ensina isso daqui por meio do nosso material, como os vetores são criados, e aí a gente continua trazendo muitos exemplos, e aí é que agora fica muito legal, porque a gente tem exemplos de algumas ferramentas de IA que são utilizadas para esse tipo de coisa. Então, a gente começa a trazer uma questão importante aqui, que é as tecnologias, né? Algumas ferramentas que poucos conhecem ou que são utilizadas apenas por pesquisadores realmente da área de computação. Então, a gente explica o que é um contexto, a gente explica, inclusive, questões muito, muito aprofundadas que são comentadas, mas poucos entendem do que se trata. Certo, pessoal? Então, isso é o que eu gostaria de comentar sobre este módulo 5. Tem mais uma aula, mas vai ser abordado pelo professor, por outro professor que está aqui, e a gente tem aqui um exercício muito interessante, em que agora eles podem usar o chat, mas certamente eles utilizarão com outro olhar para a ferramenta. Bom, eu vou passar agora a palavra
para o professor Ricardo. Eu esqueci de comentar, mas estão aqui presentes o professor Ricardo, o professor Felipe, da Universidade Federal da Bahia, meus colegas, o professor Paulo Eduardo, da UESC, que nos apresentou alguns exemplos e módulos lá na nossa trilha essencial, e dizer novamente que a gente tem aqui um trabalho a muitas mãos e que tem muita gente envolvida com isso aqui, mas que também a gente depende da participação de vocês. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso ao final, mas eu passo agora, então, a palavra para o professor Ricardo. Obrigado, professora Tatiana. Eu vou compartilhar aqui na tela. Eu vou seguir a mesma estrutura de apresentação que a professora Tatiana estava fazendo. Acho que estão todos vendo minha tela agora, né? Muito bem. A ideia é seguir com vocês, né, no próximo tópico da apresentação, né, ainda sobre processamento de língua natural. Eu queria passar também pelos slides, primeiro buscando aqui o material diretamente do site, né? Como a professora Tatiana comentou, isso é importante para dar uma ideia mais clara de como esse material ele pode ser utilizado, e como ele pode ser alterado de acordo com as necessidades do professor. Né? Então, aqui no módulo 5, né, processamento de língua natural, clicando nessa setinha, a gente tem acesso aqui às 3 primeiras aulas apresentadas pela professora Tatiane. E aqui nós temos 3 botões que ela também comentou, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma certa ênfase, né? No primeiro aqui, a gente tem a aula, que ela vem num formato de PDF, perdão, no formato de PowerPoint, então o professor, ele tem um material editável, pode trabalhar aqui, como ela comentou, de acordo com a necessidade de sala de aula. Nós temos também aqui, ó, o plano de aula, isso aqui é extremamente importante, porque dá uma visão para o professor de como a aula pode ser abordada de uma maneira resumida, né? E aqui tem a versão em PDF, caso o professor queira utilizar o material por inteiro, né, de uma maneira completa. Então, para essa demonstração aqui, eu vou mostrar basicamente, né, o plano de aula, daqui a pouquinho, e também, mas eu vou focar aqui logo na aula 21, que é a aula seguinte, aplicações práticas de PLN, tá? Antes disso, deixa eu só abrir aqui e mostrar para vocês como é que ficaria esse plano de aula, porque eu acho que é interessante ter essa visão, né, do plano de aula e como esse material ele pode ser, de fato, utilizado pelo docente. Carregando só um minuto. Bom, enquanto carrega aqui o plano de aula, eu vou seguir aqui nas aplicações. Tá? A aplicação prática de PLN, que é o próximo tópico, aqui, deixa eu só trazer esse plano de aula aqui para vocês darem uma olhada. Tá? O plano de aula, ele também, acho que é importante apresentar, porque ele também está no formato editável. Então, o professor, ele pode trabalhar com esse plano da maneira que achar, né, mais apropriada. Então, está aqui o documento, né, o plano de aula, tá? Então, está no ambiente aqui, né, de edição, estou utilizando o LibreOffice, então o professor pode, né, alterar da forma que quiser, por exemplo, ao invés de trabalhar com a aula de 60 minutos, né, o professor pode trabalhar com a aula de 20 minutos, de 40 minutos, enfim, isso pode ser modulado da forma que o professor tiver interesse. Aqui tem um roteiro, uma sugestão de roteiro de aula que a gente apresenta, né, mostrando como pode abordar os assuntos, né, vistos utilizando algumas atividades, sugestão de fechamento e de recursos necessários, né, além, claro, das referências. Então, aqui é só para ter uma visão geral de como esse material ele pode ser utilizado ou da maneira completa, como eu comentei anteriormente, ou, né, de uma forma modulada, da forma que o professor achar mais interessante, tá bom? Então, seguindo aqui, continuando na mesma dinâmica que a professora Tatiana estava mostrando, nessa aula, é a aula 21 do módulo de processamento de língua natural, aqui a gente tem alguns exemplos de aplicações práticas. De novo, esses materiais, eles podem ser utilizados da maneira mais que o professor acha mais interessante, inclusive combinando materiais. Então, pode pegar uma parte do material que a professora Tatiana mostrou e trazendo desse outro material que eu vou mostrar aqui, como esses conceitos podem ser utilizados na prática, né?
Então, aqui a gente começa com definição de processamento de língua natural, né, que o professor pode optar por manter, ou se ele resolver juntar os dois ou mais, sei lá, 3 slides, pode eventualmente remover esse slide aqui para focar naquele assunto que é o mais importante, ou como ele pode motivar, né, os alunos de uma maneira mais eficiente aqui, ou de uma maneira que consiga aprender de uma forma melhor a atenção dos alunos, né? Então, aqui nós temos vários exemplos do cotidiano, né, como a pessoa está fazendo uma pesquisa no Google e, de repente, o Google começa a completar a pergunta, ou a frase, ou a sentença que a pessoa gostaria de fazer a pesquisa. Né? Como é que isso é feito? Né? Tatiane acabou de mostrar que isso pode ser feito por meio da previsão ou da predição das próximas palavras à medida que a pessoa for digitando, né? A mesma coisa como o chat GPT, ele consegue entender e produzir textos, né? Então, tudo isso não é feito de uma maneira, assim, de uma maneira muito, claro, a complexidade da técnica que está sendo utilizada, mas os conceitos básicos, eles são completamente compreensíveis, dependendo da forma como o professor ele vai abordando. E aqui a gente vai passando por vários exemplos, como, por exemplo, né, a tradução automática. O que é a tradução automática? É quando a gente utiliza uma ferramenta para traduzir um texto que está numa determinada língua para uma outra língua. Né? Então, é muito comum utilizar o Google Tradutor, que é uma ferramenta que é gratuita, tá? É aberta, então as pessoas podem utilizar essa ferramenta, né? E aqui a gente faz algumas conexões mostrando como esse processo de tradução acontece, né? Então, o sistema aprende a partir de vários conjuntos de dados, de várias línguas, né? E utiliza aqueles modelos que a professora Tatiane comentou para fazer esse processo de tradução, tá? Uma outra, assim, aplicação muito utilizada hoje em dia tem a ver com análise de sentimentos. Então, é muito comum ver as empresas, elas utilizam essas ferramentas que são de processamento de texto, de mineração de texto, de processamento de língua natural, para tentar identificar um comentário que algum cliente fez na internet acerca do seu produto, né, do produto que foi comprado. Então, por exemplo, se uma empresa gostaria de compreender quais são aqueles comentários que as pessoas fizeram, né, expressando uma felicidade ou uma tristeza, um descontentamento com o produto, é muito comum utilizar técnicas de análise de sentimento, né, que basicamente tenta extrair, né, a partir dos textos publicados, né, muitas vezes em comentários nos sites onde aquele produto foi vendido, aquelas palavras-chave que foram utilizadas para expressar algum sentimento, né, ou de felicidade ou de descontentamento. Então, também a análise de sentimento é uma aplicação do processamento de língua natural. A gente fala como é que isso acontece, como é que essa abordagem, né, é realizada e como as técnicas de processamento conseguem extrair do texto o sentimento da pessoa que estava escrevendo aquele texto, né? Então, isso é muito comum, as empresas utilizam isso frequentemente. Aqui tem um exemplo prático, né, de um comentário, além das estrelas que foram dadas aqui, né, que é digamos, uma medida muito objetiva, a gente tem um texto aqui que seria, né, um comentário que ele acaba sendo subjetivo, que é com base na experiência da pessoa, que é relatado por meio de um texto. Então, como é que as técnicas de processamento de língua natural podem extrair, então, o sentimento da pessoa no momento que estava sendo escrito aquele comentário, né? Outras possibilidades aqui é o resumo de texto, né? Então, é muito comum também ver hoje em dia ferramentas que pegam um determinado texto, identificam quais são aquelas sentenças que são mais importantes e resumem aqueles artigos, né, trazendo de um texto muito longo para algo mais simples, algo mais sintético, né, sintetizado. Então, é muito comum, e aqui também a gente consegue ver como processamento de língua natural pode ser utilizado para identificar essas partes mais importantes e gerar, então, esse resumo, mantendo apenas o conteúdo essencial, o conteúdo necessário para a apresentação. E aqui, claro, várias outras aplicações, como, por exemplo, classificação de texto, né? É muito comum a gente ter classificação de textos em vários cenários, como, por exemplo, de repente verificar se uma determinada notícia ela é mais ou menos importante de acordo com a preferência da pessoa, né? Ou, por exemplo, se de repente, pensando nos e-mails, né? Como é que o meu sistema de gerenciador de e-mail, ele consegue classificar um e-mail como sendo, por exemplo, um e-mail importante ou menos importante, ou até um spam, ou uma tentativa de golpe, né? Muito comum hoje em dia. Então, a gente já nota que os nossos
sistemas de gerenciadores de e-mail já colocam uma marcação no e-mail dizendo que aquilo é um possível golpe, ou que aquilo é um spam, né, é uma mensagem apenas divulgada ali, sei lá, enviada em para muitos destinatários, apenas para fazer uma determinada propaganda, ou eventualmente até, né, para induzir a pessoa a cair num determinado golpe. Então, como é que isso acontece? Como é que essas ferramentas elas chegam a essas conclusões? Utilizando o processamento de língua natural, de certa forma, como se tivesse, né, essas ferramentas, sim, leem os e-mails, pegam as palavras-chave e fazem essas classificações, tá? Enfim, e aí, como toda aula, né, no finalzinho, a gente tem alguns slides mostrando como é que a gente consegue fixar o conteúdo, né, fazer algumas perguntas que são interessantes para a turma responder, enfim, ter uma discussão de uma maneira mais participativa, né, menos expositiva aqui, mais participativa com os alunos, né? Enfim, tem várias sugestões de perguntas, aqui novamente são sugestões, como o ambiente ele é modular e ele também é editável, o professor pode utilizar da melhor forma que bem entender, né, como produzir essas perguntas e como trazer isso para o contexto de sala de aula, né, sempre trazendo os conceitos vistos anteriormente, mostrando como funciona, né, como isso pode ser utilizado na prática. E, claro, né, também há perguntas aqui importantes sobre questões de privacidade. Então, se eu tenho uma ferramenta que gerencia e-mails, que classifica se o e-mail ele é perigoso ou não, apesar de estar me trazendo benefício, há também um certo risco, né, uma certa privacidade, porque tem uma ferramenta ali que, de certa forma, está olhando meu e-mail, tá lendo a mensagem que estou recebendo. Então, tentar entender e discutir essas questões, até que ponto é importante ter isso e quais são os riscos, também é um papel importante, né, é uma discussão importante em sala de aula, né? Enfim, aqui tem várias outras sugestões e, claro, as referências. E agora, para dar continuidade, com isso a gente fecha, né, a apresentação do módulo de processamento de língua natural, e eu vou passar aqui agora, né, para o próximo módulo, que é o módulo 6, o módulo de visão computacional e robótica. A gente muda bastante aqui agora, né, o conjunto de técnicas, de aplicações e até de ferramentas que são utilizadas aqui, considerando, né, as disciplinas vistas em sala de aula e como elas podem ser facilmente ligadas aos conceitos de visão computacional, aqui agora é robótica, tá? Então, eu vou apresentar aqui a aula 22, que é de Fundamentos de Visão Computacional. Depois, na sequência, meu colega, o professor Felipe, ele vai apresentar as aulas 23 e 24. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no slide da aula 22, né? Lembrando que você tem acesso aqui ao conteúdo editável e ao plano de aula, mas só para a gente focar aqui na parte de fundamentos de visão computacional, né? Eu vou passar rapidamente aqui, para a gente ir logo para os pontos mais importantes. E aqui a gente já começa com a definição. É extremamente importante entender o que é a visão computacional, né? E como essa definição de visão computacional está relacionada ali à definição, né, de visão que nós temos enquanto seres humanos, né? Então, a ideia é mostrar para os alunos aqui ferramentas para que os alunos entendam como os computadores, eles conseguem ver, assim como a gente consegue ver, eles conseguem ver imagens, vídeos e etc, né? Então, a gente já começa mostrando que é uma aplicação, uma ferramenta que vem sendo muito utilizada na prática, né? Então, a gente já tem ferramentas de reconhecimento facial, muitas vezes em locais públicos, em alguns prédios residenciais, em algumas academias, então, alguns locais privados também já estão utilizando esse tipo de tecnologia, bancos também já utilizam, não quem utiliza banco no celular também precisa fazer um reconhecimento facial, um cadastramento facial. Hoje, se a pessoa for assistir a um jogo de futebol, né, seja um jogo do Bahia na Fonte Nova, ou um jogo do Vitória no Barradão, precisa ter o reconhecimento facial, tem a face cadastrada, né? Se for assistir a um espetáculo, um show na Fonte Nova, tem que ter a face cadastrada. Então, é uma técnica, uma ferramenta que está sendo utilizada com muita frequência, né? O governo do estado utiliza reconhecimento facial para identificar criminosos, por exemplo, no carnaval, né, ou em grandes festas populares. Então, são ferramentas que as pessoas já conhecem, elas já entendem de uma maneira geral o uso, e precisam entender, claro, como isso pode ser compreendido de uma maneira mais profunda, né, de acordo com os conteúdos vistos em sala de aula. Então, aqui a gente apresenta alguns conceitos
né? Por exemplo, uma imagem ela é formada por pixels, e cada pixel é como se fosse um pontinho nessa imagem, que traz informações sobre a cor e a intensidade da luz. Aqui a gente tem um exemplo de uma ave, né? E como esses pixels, né, eles são representados e a combinação deles, como é que a gente chega nessa visualização da imagem. Então, o que o computador faz é analisar cada pontinho desse, cada pixel. E aqui é um ponto importante, como é que a gente conecta isso com o conteúdo visto em sala de aula, né? A primeira coisa é dizer que esses pixels, eles costumam guardar um valor numérico. É um valor que vai de 0 até 255, e a gente tem apenas 3 cores, que é o vermelho, o verde e o azul. As outras cores são combinações dessas cores, né? Então, para a visão computacional funcionar, né, a gente precisa entender a matemática por trás disso. E aí, de novo, a gente tem, se o professor ele quiser uma visão mais geral, ele pode pular os aspectos matemáticos. Mas se de repente for um assunto que o professor já viu em sala de aula com o aluno, ele pode reforçar trazendo essas aplicações, né? No final das contas, uma imagem, ela é transformada agora para o computador como sendo uma matriz de valores numéricos, né? São as matrizes de pixels. Então, no final das contas, o que a gente precisa fazer é um conjunto de operações matemáticas sobre essas matrizes, né? Então, a gente apresenta aqui como funciona, como o professor pode ilustrar a aplicação da matemática aqui de duas formas. Os modelos clássicos, que é para detecção de contornos e bordas na imagem, e os modelos que são mais modernos, mais atuais, que utilizam a aplicação de multiplicação de matrizes para realizar o que nós chamamos de convolução, né? As convoluções, para daí a gente extrair automaticamente esses padrões nas imagens. Então, aqui no exemplo, né, a gente mostra como uma imagem, ela sai de uma imagem que nós vemos até uma detecção de bordas e contornos, né, realizada pelo computador. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de como isso é feito, mostrando uma imagem, depois uma segmentação, como se fosse para ilustrar um pixel, né, isso aqui é só uma ilustração, né, e como uma determinada região, olhando as bordas e a vizinhança desse pixel, a gente consegue detectar diferentes padrões de cores. E é assim que o computador ele aprende sobre as bordas, né? E aí a gente tem agora os métodos mais modernos, que é a utilização de convolução. O que seria convolução? A aplicação de multiplicação de matrizes, né? Tem uma definição geral aqui, mas na sequência a gente mostra um pouco como matemática pode ser utilizado nesse processo e é utilizado na aplicação de filtros, né? Então a gente tem uma revisão aqui de matemática, aí mostra dois vetores e mostra como funciona o produto interno entre dois vetores, né, que basicamente vai multiplicando cada valor, né, como pares de valores aqui, e depois soma o resultado da multiplicação, né? Então, a multiplicação, né, o produto interno desses dois vetores aqui, nos leva a um número final, que é esse número 32. É assim que o computador faz para extrair as características da imagem. Então, numa revisão de matemática, cai muito bem aqui essa ilustração de como visão computacional funciona, né? Então, o que seria uma convolução? A mesma coisa, só que ao invés de trabalhar com os vetores ali, que são aquela sequência de números em uma dimensão, a gente vai trabalhar com duas dimensões. Então, aqui é como se fosse a imagem, aqui nós temos um filtro, e aquele mesmo processo de convolução chega a esse resultado aqui, a esse valor, né, que seria o destaque mais importante daquela imagem. E aqui, ó, na sequência, a gente tem o exemplo de como isso é computado, como é que tem esse resultado final. Então, isso aqui é extremamente importante, porque tem uma conexão muito direta, de novo, com a matemática e como isso é utilizado na prática. Se o professor já apresentou esse conceito, vai ficar muito fácil demonstrar esse exemplo aqui, como isso é utilizado na visão computacional. Caso contrário, o professor pode apenas remover essa parte matemática e focar mais na discussão geral sobre o uso, né? E como a gente consegue detectar vários padrões na imagem utilizando, né, essas ideias. Aqui para frente, a gente mostra que a ideia para processar vídeo é igual, né? Porque, afinal de contas, o vídeo é uma sequência de imagens, né? Então, basta trabalhar, né, dessa maneira e encontrar, numa sequência de imagens, a gente tem a mesma extração de característica do vídeo, né? E, por fim, a gente tem aqui alguns exemplos que são bem interessantes de o que a gente consegue fazer após extrair essas características. Eu posso classificar animais, dizendo aqui o que é isso, né? É um exemplo de gato, é um cachorro. Então, como a IA consegue fazer isso utilizando essa ideia de pixels? Como a IA é capaz de identificar, por exemplo, objetos e pessoas, nesse caso, numa determinada rua,
desenhando aí essas caixas delimitadoras. Ela só consegue desenhar essas caixas delimitadoras porque fez aquele processo de convolução lá atrás que a gente viu, né, de aplicação dos modelos matemáticos. Ou, uma coisa mais interessante, que é a parte de segmentação de imagens. A segmentação da imagem visa destacar aquilo que é mais importante, mais interessante na imagem. Tá? A gente pode, por exemplo, identificar a movimentação de pessoas, né? Então, não só detectar a pessoa, mas onde ela está e para onde ela está indo. Isso é muito comum, muito importante hoje em dia, quando você pensa, né, um carro que eventualmente foi roubado, né, numa determinada rua, de repente pode-se utilizar a visão computacional para detectar a placa, e por meio da detecção da placa desse carro, identificar qual era o número, a sequência de código da placa do carro, e como rastrear esse carro passando por diferentes ruas, né? Isso como a gente pode ser discutido num ponto de vista de segurança pública também. E aí, claro, né, a partir do momento que a gente consegue detectar alguns padrões, como, por exemplo, cotovelo, joelho, a gente consegue estimar algumas poses, né, identificar o que a pessoa está fazendo, enfim, aqui agora, conhecendo um pouco daquela teoria básica da matemática, né, sendo possível aplicar na sala de aula, a gente consegue demonstrar como aquele mesmo conceito pode ser estendido para várias situações do mundo real e várias aplicações práticas. Por exemplo, uma pessoa que está andando e de repente ela cai, uma câmera de segurança pode identificar que a pessoa estava correndo e agora ela está deitada, portanto, deveria acionar aqui um apoio, né, solicitar um apoio, enviar um pedido, né, de urgência ou de apoio, né, para um idoso ou para uma pessoa que está aplicando uma atividade física de uma maneira geral, tá bom? Então, no final, fechamos mais ou menos com algumas atividades práticas aqui, como discutir isso com a turma, fazendo o fechamento, também discutindo a questão matemática e também, claro, sempre trazendo questões como, por exemplo, questões éticas envolvidas aqui no processo, né? Então, com isso, mostro para vocês um pouco da teoria, né, de visão computacional, como isso pode ser utilizado na prática, e vou passar aqui agora para Felipe, tá? O professor Felipe, ele vai apresentar um pouco mais os últimos slides aqui do módulo 6, né? O módulo de fechamento aqui de processamento de língua, perdão, de visão computacional. Professor Felipe, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Certo? Só um minuto enquanto eu compartilho a tela. Ok. Acho que vocês já conseguem ver minha tela. Então, aqui a gente está no site do Bahia, certo? Como já foi falado anteriormente. Vocês têm, nesse site, acesso a todo o material do projeto. E aqui você tem todos os módulos. A gente vai agora para o módulo 6, o módulo de visão computacional e robótica. Você tem a opção de baixar o módulo inteiro no formato zip, ou clicando aqui nesse triângulo, né, você tem a opção de baixar aula por aula. Para cada aula, você pode baixar ou o PDF da aula, né, ou a aula editável em PowerPoint, e ainda o plano de aula. Tá? Vendo aqui o plano de aula, inicialmente, o plano de aula de aplicações de visão computacional. Aqui você aceita os termos, tá? E logo em seguida você tem o plano de aula baixado. Aqui tem um plano de aula em visão editável, você pode abrir no seu computador. Aqui eu estou abrindo no Docs por questão mais prática, mas você pode abrir, por exemplo, no LibreOffice. E você pode customizar esse plano de aula, retirando pontos ou inserindo pontos, mantendo, claro, sempre a essência da aula, e adaptando, por exemplo, o tempo de aula. Tá? Então, aqui a gente tem objetivos, tem os conhecimentos prévios da aula, resultados esperados com a aprendizagem, e tópico a tópico do que será visto nessa aula. Certo? Da mesma forma, você pode baixar aqui o PDF da aula. Então, vou baixar aqui o PDF para que vocês possam ver. Tá? Na aula 23, aplicações de visão computacional. Nessa aula, vocês vão ter, no primeiro slide, vocês têm os objetivos, aqui um resumo do conteúdo. Nessa aula, basicamente, vocês vão ter um compilado de aplicações, as principais aplicações de visão computacional, cada uma mostrando o que é, para que serve, como funciona, a motivação.
e também um debate sobre questões de usabilidade, questões de impacto social, questões éticas de cada uma das aplicações, certo? Algumas das aplicações também têm vídeos do YouTube em que você pode clicar e mostrar para a turma esse vídeo, debatendo questões de usabilidade e questões éticas também, tá? Então, a aula começa com essa pergunta, né? Se você lembra o que é visão computacional, aqui você alude à aula anterior, que é de definições técnicas, apresentada pelo professor Ricardo. Então, aqui você faz aquela revisão, né, sobre o que é visão computacional, e logo em seguida você tem um apanhado, né, um resumo sobre como funciona a visão computacional com essa figura, tá? Então, o professor pode fazer uma analogia entre o sistema de visão humano com o sistema de visão computacional. Talvez aqui também o professor de biologia possa aludir, né, à forma como os seres humanos enxergam o mundo, né, e também como eles agem no mundo, tá? Fazendo a analogia com o sistema de visão computacional. Então, aqui, o primeiro exemplo é o exemplo de reconhecimento facial, que também foi mencionado pelos professores Ricardo e Tatiana. Então, aqui no primeiro slide de reconhecimento facial, você tem o que significa essa tecnologia, né? A tecnologia que identifica pessoas através da análise de comparações faciais, né? Elas que são esses padrões faciais são armazenados previamente em bases de dados e que tem aplicações aí numa miríade de situações, por exemplo, segurança pública, acesso ao celular. No iPhone, por exemplo, você, em vez de digitar a senha numérica, você coloca o seu rosto e ele já abre o iPhone para você, ou até mesmo para aplicativos clássicos como o WhatsApp, e também para aplicativos de segurança um pouco mais reforçada, como o banco, né, aplicativo de banco. Então, você usa essa aplicação de reconhecimento facial no seu dia a dia. E também em outras situações que envolvem segurança coletiva, como o professor Ricardo bem falou, no estádio, quando você vai assistir ao jogo, você posiciona lá a sua face e tem acesso ao estádio, ou no seu condomínio, quando você chega, tá? Ou num prédio público, e assim por diante. Então, aqui você tem um vídeo, né, em que você pode clicar no vídeo e vai para um link para um vídeo do YouTube, tá? E aí você pode mostrar, o professor pode mostrar esse vídeo, e esse vídeo vai falar sobre o reconhecimento facial na segurança pública, como isso vem sendo usado pelos poderes públicos, por exemplo, no carnaval, para reconhecimento de foragidos, de criminosos, e também, enfim, para uso da polícia, e também para uso de trânsito, e assim por diante, tá? Então, aqui, como cada uma das aplicações mostradas, a gente tem um debate para cada das aplicações, então é proposto um debate com a turma, em que o professor pode o professor pode propor perguntas que instiguem a turma a conduzir o debate. Então, quais os riscos do reconhecimento facial, por exemplo, né? Então, a turma pode discutir sobre esses riscos, que envolve privacidade, prisão de pessoas inocentes, às vezes discriminação racial e reprodução de preconceitos, certo? Ações de criminosos que podem burlar o sistema e violações de direitos humanos de maneira geral, tá? Inclusive em governos autoritários. A gente tem até um link aqui para uma reportagem do UOL, uma reportagem recente, em que um homem negro foi preso após um erro em tecnologia de reconhecimento facial. Então, esse é um debate interessante que envolve questões éticas sobre essa aplicação de reconhecimento facial e que pode aí motivar uma aula bem interessante para a turma, tá? Um outro exemplo é veículos autônomos, tá? Então, aqui a gente tem a definição de veículos autônomos, que são veículos capazes de operar com a mínima intervenção humana possível, tá? Utilizando combinações de sensores, câmeras e técnicas de IA para navegar de maneira segura pelas vias, não só veículos tripulados, mas também veículos não tripulados, como drones e assim por diante, tá?
Então, aqui a gente tem uma pequena enumeração de exemplos. Então, tem aplicações em transporte público, logística para entrega de mercadoria, né? A gente tem também o impacto na redução de acidentes, né? Veículos autônomos podem reduzir acidentes que normalmente são causados pelos seres humanos, como, por exemplo, embriaguez ao volante, tá? A eficiência também de tráfego. E aqui também um vídeo em que o professor pode clicar e levar a uma página do YouTube e discutir o seguinte tema: seria o fim, portanto, dos motoristas a partir do uso de veículos autônomos? Então, o professor pode proporcionar para os estudantes aquela aula bem instigadora, né, de debates. O que você acha? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que é viável? Quais são os riscos disso? Tá? Então, fica aqui essa dica. Ainda seguindo esse debate, né, tem as questões éticas, aspectos legais, infraestrutura necessária para colocar em prática os veículos autônomos. Seguindo, a gente tem medicina e saúde. Então, tem aqui uma pequena definição sobre o uso de técnicas de visão computacional em medicina, em que o médico pode utilizar a visão computacional para diagnóstico de exames de raio-x, para realização de cirurgia, modelagem 3D, certo? Aqui, novamente, nós temos um vídeo de visão computacional e medicina, tá? Associando a tecnologia do futuro. E aqui, também, novamente, questões de debate para a turma. Então, vejam que para cada aplicação, um debate. Então, aqui é precisão e confiabilidade, privacidade e segurança dos pacientes, certo? E também a questão crítica, né? Porque a tecnologia, nesse caso, ela tem que garantir que os resultados são corretos, porque isso pode colocar em risco a vida de seres humanos. Então, novamente, esse debate pode ser feito com a turma. Um outro exemplo, a agricultura de precisão, em que no campo o profissional pode usar visão computacional para monitorar o seu plantio. Então, uso do solo, da água, fertilizantes, pesticidas, e assim, portanto, aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental, por exemplo, tá? Usando dados geoespaciais, sensores, satélites, drones, e assim por diante, tá? Então, aqui, por exemplo, a menininha está usando um drone e no seu tablet ela está fiscalizando, por exemplo, a plantação. Novamente, os componentes utilizados nessa aplicação e um debate sobre benefícios, desafios, certo? Nesse caso aqui não tem vídeo, mas a gente tem o debate, os pontos que podem levar o debate com a turma, tá? Então, aqui a gente encerra com as referências. Eu vou passar agora rapidinho para a próxima aula, que é a aula de robótica, tá? Novamente, você pode vir aqui no site e baixar essa aula de robótica, que é a última aula desse módulo, a aula 24, certo? Então, está aqui a aula de robótica, em que vocês têm uma introdução à robótica, tá? Então, aqui nós temos os objetivos da aula, que é a definição de robótica, os conceitos básicos, aplicações, e como é que a IA encontra a robótica e vice-versa, além de questões éticas, tá? Então, a pergunta, você sabe definir o que é um robô? Então, tem aqui as origens da palavra robô, e uma breve introdução sobre o que a robótica faz, né? O robô como sendo uma máquina capaz de executar uma série de ações que seria realizada por humanos de forma autônoma. Então, um exemplo no nosso dia a dia é o aspirador de pó, aquele robozinho que fica andando pela casa, né? E tem uns até que tomam decisão sobre o local mais sujo e assim por diante, o local que ele pode visitar para colher mais sujeira. Então, tem aqui as características do robô, como tendo um corpo físico, né, como tendo sensores que captam informações do ambiente, como tendo atuadores que agem sobre o ambiente, como tendo um sistema de controle, que seria o cérebro, né, que toma decisões, e tem também um software, né, onde está toda a programação do robô, que faz com que ele ganhe vida, entre aspas. Tá? Então, aqui nós temos cada uma o aprofundamento de cada um desses componentes do robô, o seu corpo físico, os seus sensores,
os seus atuadores, sistemas de controle e o programa, né? E o software. Aqui nós temos também tipos clássicos de robôs industriais, fabricação de automóveis, por exemplo. Então, você tem uma cadeia produtiva, você tem robôs atuando em cada um desses pontos da cadeia produtiva. Você tem robôs terrestres, né, móveis, então veículos autônomos também é um exemplo clássico de aplicação de robótica. Você tem robôs aéreos, como drones, aplicação em segurança pública, por exemplo, em comunicação, quando você tem no carnaval aquelas transmissões ao vivo da avenida feita por drones, por exemplo, também em agricultura de precisão. Tá? Você tem também robôs em sistemas médicos que auxiliam a realização de cirurgia, tá? Tem até uma reportagem daqui do G1 mostrando que médicos utilizam robô em cirurgia, em que o professor pode abrir essa reportagem e mostrar para os estudantes, tá? E aqui tem robôs no seu conceito clássico, né? Que é o robô humanoide, aquele que a gente vê na televisão, que o Japão desenvolve, aquele negócio todo. Então, o robô que forma de homem, que faz em forma de seres humanos, que faz o trabalho que um ser humano desenvolveria. Por exemplo, o trabalho de garçom, atividade doméstica, assim por diante. Tá? Onde é que o robô encontra a inteligência artificial? Então, a gente tem o robô de automação, que tem regras fixas, do tipo, se isso acontecer, então faça aquilo, são regras fixas. E também tem o robô de inteligência artificial, que toma decisões com base em aprendizado. Então, ele tem uma base de dados em que ele analisa e usa o algoritmo de aprendizado de máquina para tomar suas decisões, tá bom? Então, aqui nós temos mais exemplos, tá? E robôs no mundo real, tem uma discussão o quão difícil isso parece, e também questões de ética e segurança, né? Então, assim, até que ponto isso é ético, até que ponto isso é seguro, porque robôs podem causar acidentes, eles podem tomar decisões erradas, e assim por diante. Tá? Então, tem toda aqui uma discussão em que pode ser promovida em sala de aula, essa discussão, e também mostra, no final da aula, competições, na verdade, eventos que envolvem robótica no Brasil e no mundo, por exemplo, o famoso RoboCup, que é como se fosse a Copa de Robótica, né, em que você tem competições de futebol, de robôs, competição de robôs que transpõem obstáculos, que desenvolvem tarefas de casa, e assim por diante. Tá? Então, é um evento muito conhecido da robótica, tem aqui uma imagem, tá? O professor pode até abrir o site para mostrar. Que mais? Então, aqui esses slides aprofundam um pouco mais sobre o que é a robótica, desculpa, sobre o que é cada uma dessas competições, tá? E, no final, a aula encerra com o debate. Né? Por exemplo, você aceitaria que um robô em sua casa te ajudasse em tarefas? Ou que tomem decisões por você? Então, até que ponto isso vai? Quais são as questões éticas? São perguntas que podem instigar a turma para um debate aprofundado e produtivo, tá bom? É isso, então, aqui se encerra as referências. É essa a minha apresentação. Obrigado, professores. Obrigado a todos. Muito obrigada, Felipe, professor Ricardo, apresentaram para a gente mais um trecho, né, da nossa trilha completa, mais um conjunto de aulas dos nossos módulos 5 e 6, que nós comentamos aqui no início do webinário de hoje, que completam, né, toda a nossa estrutura que a gente vem apresentando desde os webinários anteriores. Bom, então aqui a gente conclui, né, o nosso webinário Trilha Completa, e gostaria de chamá-los, motivá-los ao nosso próximo webinário, porque nesse próximo webinário, o último webinário, é um momento em que a gente tem de escuta, um momento que vocês poderão tirar algumas dúvidas sobre a rede, algumas dúvidas sobre o material. Imaginamos que nesse momento vocês já terão visto, né, boa parte do nosso material. E queria reforçar aqui
todos os nossos webinários são gravados. Então, toda vez que tem um chamamento, né, uma motivação para um próximo webinário, a equipe da Rede Bahia envia a gravação do webinário anterior. Então, todos os webinários são gravados. Se você perdeu o começo, ou se não pôde assistir por alguma razão, não se preocupe, vocês receberão. Mas só recebem este material em estar inscrito. Então, é importante para a gente esse levantamento. A gente precisa que a cada webinário vocês façam uma nova inscrição, certo? Então, esperamos vocês no nosso próximo webinário, é sempre às 9 horas do sábado, semana que vem temos o nosso último. Agradecemos enormemente a todas as universidades envolvidas, né, a todas as CTs envolvidas, lembrando de novo que esse é um trabalho importante, uma rede importante, e a gente conta também com a colaboração de vocês. Hoje temos aqui pessoas de outros estados, inclusive, agradeço pela presença também. E este é um movimento, né, uma estratégia do governo do estado, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de Inovação, que a gente agradece enormemente.